Sabe aquela sensação de paralisia que o medo traz? E se o medo, na verdade, não fosse real? Hoje, a gente vai mergulhar em 5 ideias superpoderosas de um curso em milagres que propõe exatamente isso: desmontar o medo só mudando o jeito que a gente enxerga o mundo. A proposta aqui é reconstruir a percepção. Pensa só, a gente costuma tratar o medo como um fato da vida, né? Algo que simplesmente existe e pronto. Mas e se ele for só um hábito? Tipo uma lente que a gente aprendeu a colocar na frente dos olhos e que, olha só, como qualquer hábito, pode ser mudada, pode ser quebrada. É essa ideia radical que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. A primeira grande ideia vai direto na raiz de quase todos os medos. Aquela sensação, sabe, bem lá no fundo de que a gente está só. Aquela crença de que, no fim do dia, é cada um por si contra o mundo. Bora ver como essa ideia é completamente virada de cabeça para baixo. E aqui está o pulo do gato. Essa pergunta não é de verdade sobre religião no sentido tradicional. É sobre percepção. É um convite para a gente questionar aquela suposição básica que alimenta a ansiedade, a de que estamos sós. E um ponto importante. Sempre que a palavra Deus aparecer aqui, dá para pensar como fonte, como a unidade de tudo, ou a própria vida, sabe? Aquela força que conecta tudo e todos. Essa é a imagem, né? A sensação de carregar o piso do mundo nas costas, de se sentir frágil, sobrecarregado. O curso em milagres chama isso de a voz do ego. É aquela partezinha da mente que fica o tempo todo insistindo que a gente está separado, vulnerável e, basicamente, por conta própria. Ok, então qual é o antídoto para essa solidão toda? Bom, a segunda ideia apresenta o que seria um companheiro constante. Imagina só, uma presença interna firme que está sempre ali, pronta para desmontar essa ilusão de que a gente está só. E aqui a gente chega numa escolha fundamental. Uma escolha que acontece a todo momento. De um lado tem a voz do ego, ali, sussurrando sobre fragilidade, sobre abandono. E do outro tem uma outra voz, que fala de perfeição, de companhia. A grande virada de chave não é sobre mudar quem se é, mas sim sobre qual dessas vozes se escolhe dar ouvidos. Agora a coisa fica ainda mais radical. A terceira ideia questiona algo que a gente toma como certo: a nossa visão. E se os nossos próprios olhos estiverem, de certa forma, nos enganando? A proposta aqui é que o que a gente chama de ver, na verdade, é uma interpretação sem fim o tempo todo, filtrada por todos os medos e crenças que a gente acumulou no passado. Essa frase é, no fundo, uma declaração de humildade, né? É reconhecer que o nosso jeito normal de ver as coisas é limitado. É um pedido para conseguir enxergar o dia de hoje com um olhar novo, sem aquele filtro do medo. E é exatamente isso que o curso chama de visão física. Não é uma visão neutra, de jeito nenhum. É uma percepção toda distorcida pelo julgamento, pela culpa, por aquela expectativa constante de que algo ruim vai acontecer. Resumindo, ela pega o passado, joga em cima do presente e aí só enxerga aquilo que ela já está esperando ver. E o oposto disso é o que se chama de visão verdadeira. E olha, não é nada místico ou de outro mundo. É simplesmente uma percepção curada. Uma percepção que escolhe olhar através das lentes do perdão e aí consegue encontrar propósito, aprendizado, onde antes só via ataque e ameaça. Então o ponto crucial é esse. A mudança é toda por dentro. O mundo lá fora pode continuar exatamente o mesmo, mas quando essa luz do perdão, da compreensão, se acende aqui dentro, nossa, a forma como o mundo é percebido se transforma por completo. Ok, agora a gente vai a um nível ainda mais fundo, a origem dos pensamentos. A quarta ideia é bem uau. Ela propõe que os pensamentos de amor, de paz, vêm de uma fonte que é compartilhada por todos nós. Enquanto os pensamentos de medo, de ataque, eles nem seriam originalmente nossos. Pensa nisso. E aqui tem uma técnica, um exercício mental super simples e prático. Primeiro passo, notar um pensamento que está perturbando. Pode ser medo, culpa, vontade de atacar. Segundo passo, se perguntar: esse é um pensamento que eu compartilho com Deus, com a fonte? E o terceiro passo, se a resposta for não, é só reconhecer que aquilo é uma ilusão e deixar ir. Essa pausa para perguntar é muito poderosa. Ela cria um espaço para a gente diferenciar o que é do ego e o que é da nossa natureza real, permitindo que as ilusões simplesmente se desfaçam sem precisar brigar com elas. Beleza, mas e aí? Como é que todas essas peças se encaixam? A quinta e última parte é sobre juntar tudo isso. É a integração. Porque juntas, essas ideias não só desafiam o medo, elas constroem uma identidade completamente nova.
Uma identidade que, por natureza, é meio que a prova de medo. Então, ao longo dessa nossa conversa, a gente foi desmontando algumas crenças, né? Aquelas ilusões que são liberadas. A ideia de que se está só, de que se é fraco ou fraca, de que se está no escuro. A ideia de que se vê por conta própria e que os pensamentos são separados de todo o resto. Tudo isso passa a ser visto como ilusão, como algo que foi aprendido, e não como uma verdade absoluta. E no lugar daquelas ilusões, a gente abraça novas verdades. Verdades que fortalecem, como Deus é meu companheiro, Deus é minha força, Deus é a luz na qual eu vejo, é a fonte com a qual eu vejo e, por fim, Deus é a mente com a qual eu penso. Cada uma dessas frases é uma declaração de unidade, de força, de clareza, corrigindo diretamente aquelas percepções antigas e cheias de medo. E o resultado final de tudo isso é surpreendentemente simples. Quando essas verdades são de fato integradas, o medo não precisa ser combatido, ele simplesmente se dissolve. É como a escuridão, que some quando a gente acende a luz. E isso deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir. O que seria possível fazer, quem seria possível ser, se o medo não estivesse mais no comando de tudo?